com vocês, eu avisei vocês que essa semana a gente ia falar muito de auxílio acidente, você sabe que é o meu benefício preferido. Vamos falar de auxílio acidente e lesão mínima, uma diferença aqui que os segurados acabam se confundindo um pouco, que é muito importante a gente saber. Antes, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Meu nome é Renata Menegas, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário, eu tô aqui para te ajudar. Tenho pedido, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, que eu pego um dia e tento responder todo mundo. Por favor, dúvida simples, o pessoal me manda um textão que às vezes eu não consigo nem ler, que é muita coisa. Se você precisa de uma consulta, você tem que agendar uma consulta aqui com o escritório, tá? Dúvida simples, deixa aqui nos comentários. Te convido também para me seguir lá no Instagram, meu usuário vai ficar aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegas. Vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Hoje a gente vai falar de auxílio acidente e lesão mínima. Aos que são velhos de guerra, peço licença, mas eu preciso explicar o que é auxílio acidente aos que são novos aqui no canal. Sempre tem gente nova chegando. Auxílio acidente é um benefício previdenciário indenizatório pago ao segurado que sofreu um acidente e em razão desse acidente ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho, mas não deve tornar esse segurado completamente inválido. Ele tem que manter a capacidade para o trabalho, mas essa capacidade para o trabalho está reduzida. Aí é importante, qual que é o objetivo do auxílio acidente? É compensar o segurado pela perda ou redução da capacidade para o trabalho que ainda pode exercer. Então, esse segurado ele pode exercer uma atividade remunerada, mas ele sofreu uma limitação em relação às atividades que exercia antes do acidente ou da doença. Então, é importante isso, vocês se atentarem a isso, porque a análise é feita para a atividade habitual do segurado. Então, qual que é a atividade habitual? Porque muita gente me procura para fazer auxílio acidente de acidente antigo e pode ser feito. A partir de 95 pode requerer o auxílio acidente. Então o segurado veio, sofreu um acidente, não sabia que tinha direito, veio, viveu a vida e aí conseguiu melhorar a escolaridade, conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, mas quando ele sofreu o acidente ele era pedreiro e hoje ele é enfermeiro, digamos. Então, a análise do auxílio acidente ela é feita para a atividade habitual que ele exercia antes do acidente e não uma atividade que o segurado veio posterior se qualificando, trazendo. Então, o objetivo é compensar essa perda, essa redução da capacidade para o trabalho. Os requisitos são existência de uma lesão, redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido para o segurado. Muito importante. O que é nexo de causalidade? É relação. A sequela, a redução, tem que ter relação com o trabalho. Porque você sofrer uma sequela que não influencia o seu trabalho, não dá direito ao acidente de trabalho, por mais que a sequela te atrapalhe na vida. Por exemplo, contei esses dias, um segurado me procurou e ele perdeu um pouquinho do paladar. Mas ele tem uma função, uma atividade que não tem nada a ver com experimentar coisas. Então, isso atrapalha ele a trabalhar ou não? Tem que ter nexo de causalidade entre o acidente gerou alguma coisa, e esse alguma coisa, essa lesão, essa sequela, reduz a sua capacidade para o trabalho. Tem que fazer essa prova, não tem jeito. Não basta ter só uma sequela, ok? Por isso que às vezes os segurados se frustram um pouco, falam assim, Renata, eu tive uma amputação do pedacinho do dedo mindinho, eu não tenho direito ao auxílio acidente? Como assim? Eu não tenho direito ao auxílio acidente? A pessoa, quando vai para a perícia, a pessoa não consegue comprovar esse nexo de causalidade. A amputação da pontinha do dedo não atrapalha a pessoa a trabalhar, então não dá direito ao auxílio acidente. Às vezes dá, então tem que fazer a prova, tá? Por isso que é importante sempre contratar um advogado especialista
para a gente conseguir fazer essa comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido. Qual que é a questão X do vídeo de hoje? É a lesão mínima, tá? Lesão mínima, a redução da capacidade para o trabalho, ainda que a lesão mínima esteja existente, ela dá direito ao auxílio-acidente. Mas tem que ficar de olho numa coisa. Vamos ao tema 416 do STJ aqui que fala: exige-se para a concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente de trabalho, o tema é bem antigo, pode ser um acidente de qualquer natureza, que implique em redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau de maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido, ainda que mínima, à lesão. Então, ele fala em lesão mínima, mas ele não quer dizer só a existência de lesão mínima. Tem que ficar de olho na redação do tema 416 do STJ. Porque ele especificamente fala que, ainda que a lesão seja mínima, ela tem que ter uma redução da capacidade para o trabalho. O nível de esforço, o nível do dano, em consequência, o grau do maior do esforço, não interfere na concessão. Então, ainda que a redução da capacidade para o trabalho seja mínima, em razão de lesão mínima, dá direito ao auxílio-acidente, mas, novamente, precisa ter redução da capacidade para o trabalho. Lesão mínima, só lesão mínima, sem qualquer redução da capacidade para o trabalho, não dá direito ao auxílio-acidente. Vocês têm que fazer essa diferenciação. Essa diferenciação é muito, muito, muito importante. Aí, é o que eu estou te falando. Lesão mínima não é a mesma coisa que inexistência de mínimo grau de esforço. É importante diferenciar isso. Você pode ter uma lesão mínima e não ter qualquer sequela e não ter qualquer redução da sua capacidade para o trabalho. Entendeu? Você pode ter lesão mínima e não ter redução da capacidade para o trabalho. O STJ fala que, ainda que o esforço seja mínimo, ele dá direito ao auxílio-acidente. Então, pode existir a lesão mínima, mas tem que existir um pouquinho de esforço a mais para dar direito ao auxílio-acidente. Vocês precisam fazer essa diferenciação, porque muita gente me procura falando: eu tenho uma sequela, como assim eu não tenho direito ao auxílio-acidente? Você não tem direito ao auxílio-acidente, às vezes, porque você tem uma sequela, mas ela não interfere em nada o seu trabalho. Ela não reduz em nada a tua capacidade de exercer a atividade que habitualmente você exercia. Então, nós falamos do tema 416 do STJ. A emenda é: previdenciário, recurso especial, representativo de controvérsia, auxílio, acidente, lesão mínima, direito ao benefício. Conforme disposto no artigo 86 da Lei 8.213 de 91, exige-se para a concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente de trabalho que implique na redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia. O nível de dano e, em consequência, o grau maior de esforço não interfere na concessão do benefício, o qual será devido, ainda que mínima, à lesão. Recurso especial provido. Julgamento do STJ. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o número do RESP, tá? Então, mas é o tema 416 do STJ. Feita essa diferenciação importantíssima, falamos novamente de auxílio-acidente, mais um vídeo aqui para o canal. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.